tudo bem? Tudo bom. Como você está? Seja bem-vindo ao bem. nosso programa. Aliás, tem uma amiga minha que trabalha comigo lá na rádio, a minha produtora, a Sandra, que deve estar, né, tinindo. Parabéns, Sandra, se tornou vovó esses dias aí, né? Parabéns. Quais são os primeiros cuidados, assim, ou os cuidados mais específicos que nós temos que ter com os recém-nascidos? No meu ponto de vista, é sempre atender que o bebê chora, né? Assim, oferecer o seio, né? O leite materno sempre que solicitado, muito carinho, muito amor, muito colo. A gente tem que ter uns certos cuidados com o coto umbilical, né? Do bebê, de higiene, tudo. E agora no período do frio tomar um certo cuidado assim com a temperatura, né? Porque eles, como não tem ainda o tecido adiposo para manter a temperatura adequada, então deixar o ambiente mais quentinho, tudo isso. Uma coisa que eu queria te perguntar é se é possível a gente criar algum tipo de rotina, né, com o recém-nascido. Porque às vezes a gente percebe que ele não entende muito ainda quais são as rotinas que nós temos em casa, não é? Com recém-nascido é um pouco mais difícil isso. Às vezes as mães se queixam muito que eles trocam o dia pela noite. É verdade, é verdade. Isso é muito frequente, mas é porque eles ainda não têm o ritmo circadiano bem desenvolvido, né? Então, no início, a gente não, é mais difícil você conseguir ter uma rotina no período neonatal, né? Que são os 28 dias aí, primeiros. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar é sobre a questão da alimentação. A primeira pergunta que as mães sempre fazem é: qual que é o horário que as crianças devem ser alimentadas? O recém-nascido pode ser alimentado a qualquer momento ou tem um horário específico e já se cria, então, essa rotina alimentar? Hoje, a gente trabalha com a livre demanda do leite materno, né? Então, toda vez que o bebê solicita, ele mama, é ele que comanda, né? Porque é ele que sabe quando está com sede, quando está com fome. Então, a gente permanece nessa livre demanda pelos primeiros anos aí de vida. Agora, Do leite materno, né? Da no caso alimentação. do leite materno, quando já Isso. começa com outros alimentos, Aí sim, pode-se estabelecer uma rotina de horários, tudo normalmente de acordo com a rotina da família. tá. Né? Na hora que a família vai tomar café, a criança também comeria uma fruta, né? E sempre o jantar que não seja muito tarde, né? Se a não família pode ser. jantar tarde, aí tem que se adequar para que o jantar do bebê não seja muito tarde. Entendi. No caso, por exemplo, do bebê engasgar com a mamada, né? De repente ele não consegue ter o fluxo certo do leite e engasga. Tem muita gente que bate nas costas do bebê, tem outros que ficam meio que desesperados. O que se deve fazer? Então, normalmente, o engasgo com leite materno, com líquido, ele é mais difícil de ocorrer uma obstrução mesmo, né? Mas o jeito certo de você proceder, você consegue encontrar no YouTube, até dos bombeiros, um vídeo dos bombeiros que exemplifica com um boneco e tudo. Mas o ideal seria você virar o bebê de bruços, deixar a cabeça um pouquinho mais para baixo e bater sim nas costas, mas não bater assim como o pessoal faz, né? Deixar o bebê Em de pé, pezinho, né? porque aí pode, né, descer mais ainda. Tá. No caso, os bebês recém-nascidos, eles podem e têm que tomar água? Não. Hoje Não a gente tomam água? não tomam água até o 6º mês de vida, que é o leite materno exclusivo só. Só. E depois do 6º mês, aí sim começa a se administrar água. Começamos a dar água e introduzir os alimentos. Em quantas vezes o bebê pode tomar água durante o dia, por exemplo? Então, como o leite materno é 80% de água, a gente vai introduzindo conforme a aceitação, né? Aos poucos, não tem assim uma regra. Tem bebês que gostam e tem outros que já são mais difíceis de beber água. Contanto que ele esteja mamando bastante o leite materno, a gente fica mais tranquilo e vai oferecendo com uma certa liberdade, não tem muito... Vamos a uma pergunta mito ou verdade? Vamos lá. Por exemplo, hoje em dia as pessoas já não querem mais ministrar leite, por exemplo, em mamadeiras ou dar chupetas, porque dizem que a criança perde o controle do leite no peito materno. Isso é mito ou é verdade?
Isso é verdade. É verdade? É verdade. Por que acontece isso? Porque existe uma coisa chamada confusão de bicos, né? Então, a sucção no seio é de uma maneira, na chupeta é de uma maneira, na mamadeira é de outra, né? Então, isso pode confundir um bebê que inicialmente está aprendendo. E muitas vezes ocorre até o desmame por causa disso. As mães que não É têm antecipado, é? muitas vezes o desmame ocorre por causa disso. Porque se você oferecer, vamos supor que o bebê precise de um complemento, que é raro, mas pode acontecer, né? Então, se você oferecer ele num copinho de uma maneira que não interfira, dificilmente ele vai desmamar. Mas se já começa a oferecer na mamadeira, ele provavelmente vai largando gradativamente o seio. É correto nós darmos aqueles leites em pó que são próprios para recém-nascidos? O ideal é não, porque o leite materno tem inúmeros benefícios imunológicos que não vão conter no leite artificial, né? Claro, assim, um bebê que não pode receber o leite materno por motivos, enfim, alguns motivos que são poucos e que a mãe não conseguiu amamentar, a fórmula infantil, que são esses leites em pó próprios para a criança da idade, porque tem várias faixas etárias e várias fórmulas diferentes, tem que se ater à questão da faixa etária do bebê. Agora, mito ou verdade? É verdade que o mito que dá cólica na criança, esse tipo de leite? A gente costuma ver um pouquinho mais de cólica, assim, na minha experiência, com os bebês que tomam o leite artificial. Realmente dá a cólica na criança. Olha, eu queria falar sobre a questão do papel das avós, né? A gente sabe que esse conhecimento que as avós trazem para a casa do bebê tem uma grande importância prática, mas muitas vezes estão baseados, como a gente está falando aqui, em mitos, são baseados em mitos. Sim. Qual que é a sua visão a respeito desse assunto? Quando a pessoa traz uma informação, o avô ou a avó traz uma informação, principalmente as avós, falam, mas não pode dar isso para a criança que faz mal. Tem que se fazer uma apuração para ver se é verdade mesmo ou vale a pena essa experiência da avó? Eu acho que a sabedoria é importante da avó, com certeza, né? Mas as coisas mudam muito, né? A parte da questão da nutrição mudou muito. Então, por exemplo, hoje em dia não se oferece sucos para as crianças menores de 1 ano de vida. E antes a introdução alimentar era feita com suco. Muitas vezes é feita de maneira equivocada com suco, o suquinho de laranja-lima. Então, às vezes ocorre esse conflito entre a avó que acha que é para tomar o suco porque antigamente era, né? Então, essas coisas assim, conversar, explicar que houve a mudança, né? E as vós costumam apoiar e seguir super bem. Né? Cólicas e refluxos são comuns em recém-nascidos? Ou dizem que também uma outra coisa que é mito, acredito eu, né? Que crianças recém-nascidas, os bebês não têm cólicas. Não é verdade, né? Na verdade, a gente tem uma dúvida a respeito do que seja essa cólica, né? A gente pensa que seja uma coisa abdominal, aquela coisa de dor abdominal, mas nem isso hoje a gente tem prova que seja, né? Ah, entendi. Então, é um desconforto, é um vamos dizer assim. desconforto que se deve até por uma imaturidade, e hoje em dia pesquisas mostram que tribos ancestrais em que os bebês andam o tempo inteiro pendurados nas mães, em contato com o corpo da mãe, então que não existe cólica, né? Olha, então que a cólica seria da sociedade moderna em que ocorreu a separação do bebê, que está sempre no carrinho, no berço e não está em contato com a mãe. Então a gente sempre também indica para aquele bebê com cólica ficar pele a pele em contato com a mãe e tende a melhorar bastante. E aí não seria uma dor, né? Se você pensar também, claro, mas tem esse lado também dos bebês que têm mais gases, mais cólica, mais abdominal. Mas tem toda essa visão a respeito da cólica. Tá vendo só? Então por que eu fiquei lá balangando a Isabelle no corredor? Deveria ser minha mulher, não? Tô brincando, depois não vou dormir em casa. Olha, é o seguinte, vamos falar sobre a higiene. Tem uma discordância quanto ao momento em que se deve ser dado o primeiro banho na criança. Qual que é a sua posição a respeito? A gente pode dar o primeiro banho? Eu me lembro que a minha filha, já na noite em que ela nasceu, já teve o primeiro banho. É correto isso? Eu acho que, na verdade, deveria se esperar um pouco, pelo menos 12 horas, para se dar.
Porque o bebê, ele tem aquele vernix que protege a pele dele. A gente sabe hoje que tem fatores imunológicos, de hidratação da pele, e ele tem uma dificuldade de manter a temperatura. Então, muitos bebês têm hipotermia logo que nasce, né? Você tem que aquecer e tudo. E ficar em máximo em contato com a mãe, porque aquele contato logo do nascimento em diante é que vai fazer com que a mulher tenha pojadura e crie o vínculo da amamentação. Então, um banho não seria assim, o mais Ideal. importante de ser no início, né? Com certeza. Agora tem uma coisa que a gente vê que as mães agora ficam muito reticentes. Ah, você já lavou, limpou as mãos para pegar no bebê? É o tal do não pode levar, né, germes nem nada. Isso é correto fazer também quando a criança é recém-nascida? Principalmente nessa época do ano que estão circulando muitos vírus, né, da gripe e tudo, nunca visitar um recém-nascido se você estiver gripado e resfriado. E sim, o ideal é sempre você higienizar a mão, pelo menos lavar as mãos antes de pegar. Mas uma higiene tranquila, normal, né? Nada aqui muito Sim. exagerado, né? Não, nada muito exagerado. O que a gente tem que sempre evitar é pegar nas mãos dos bebês, quando a gente vai Ah, tá, porque eles passear. põem a mão na boca, não é Põe. isso? Então, quando você vai ver um bebezinho que não conhece, o pessoal tende a ir lá colocar a mãozinha, pegar na mãozinha dele. do Não bebê. se deve fazer isso. Não se pega na mão do bebê. Não, não. Tá bom. Olha, queria agradecer muito, Natália, a sua presença nessa noite. Obrigado Eu que por ter vindo, foi um agradeço. papo muito gostoso. Foi muito. Obrigada.